Uhum. Agora, Vicente, você já falou uma coisa importante assim, é a localização, né? Onde que são negociados esses contratos? Por exemplo, a gente sabe, minério de ferro a gente ouve muito falar, a gente os contratos negociados lá na China, a gente tem aí a soja, você estava falando agora aí na Argentina, ou seja, aqui no Brasil, existe alguma commodity que é negociada aqui no Brasil? E, no geral, onde que, por exemplo, uma commodity que é negociada lá fora, o minério de ferro lá na China, também é negociada aqui na Bolsa Brasileira? Como que funciona isso? É uma ótima pergunta. Tem commodities que tem como uma referência uma determinada bolsa. Então, igual você trouxe como exemplo o minério de ferro, que tem Qingdao e Dalian como uma referência, que é a China, né? E também a gente tem outros contratos, por exemplo, o TIO, o FEF, que são contratos de minério de ferro, mas todos com a sigla CFR China, quer dizer, custo e frete China, entregues na China. Então, essas commodities, independentemente de onde elas sejam negociadas, como a referência de preço é China, a gente precisa olhar muito o cenário chinês, já que qualquer coisa que ocorra dentro desse cenário pode afetar diretamente o preço da commodity. No caso, por exemplo, da soja, a gente tem a Bolsa de Chicago, a CBOT, como uma referência de preço. Outra commodity que a gente também pode dar exemplo, que é negociada fora, apesar do maior produtor não ser a bolsa de referência, é o próprio café. Então, a bolsa de referência do café é a ICE em Nova York, mas o maior produtor de café mundial disparado é o Brasil. Apesar do Brasil ter contrato futuro de café negociado na B3BMF. Então, nem sempre a gente vai ter o maior produtor ou o maior consumidor a referência de preço daquela commodity. Então, isso é um ponto importante. Não necessariamente eu preciso operar, por exemplo, China, né? Operar, por exemplo, Nova York, e eu precisaria ter uma conta em cada uma dessas bolsas de valores, né? Dessa exchange. Então, eu posso, por exemplo, ter uma conta em uma corretora que tem acesso a mais de uma bolsa e, por exemplo, operar ela em vários locais. Então, há um exemplo, por exemplo, apesar de ser aqui uma propaganda, mas eu não vou falar o nome não, mas tem uma corretora que você pode operar Londres, você pode operar Nova York, você pode operar CBOT, até mesmo B3BMF, estando na mesma corretora. Já no Brasil, a gente tem uma situação que a gente opera basicamente nas corretoras brasileiras, ativos brasileiros. Um contrato de referência que tem no Brasil, e a commodity tem uma grande importância dentro da produção mundial, é o boi gordo. Então, o contrato futuro BGI, aqui da B3BMF, é um contrato de referência para o boi gordo. Apesar de existir também na CME outro contrato futuro também de boi gordo, mas tem uma referência e fundamento totalmente diferente. Então, aqui no Brasil, dá para operar commodity. Quero só operar aqui internamente. Dá para operar. Contrato futuro de milho na B3, alta liquidez, melhorou muito os volumes de negócio. A gente tem, como eu comentei, o contrato futuro também do café, mas o contrato futuro de café ele funciona como se fosse um espelho, tá? Então, a referência é Nova York. Se Nova York subir, normalmente, né, tende aqui B3 também subir. Já o contrato futuro do milho, aí cenário interno, dependendo o período do ano, e dependendo do período do ano, quando o Brasil se torna exportador, aí nós temos aí uma comparação, a gente fala de preço de paridade de exportação e preço de paridade de importação com o CBOT. Então, o investidor, ele pode operar aqui no Brasil, eu quero só operar Brasil. Então, basicamente, milho, a gente tem boi gordo, café. Eu quero ampliar o meu horizonte de investimento em commodities e quero abrir uma conta, por exemplo, nos Estados Unidos. A maioria das corretoras lá já dá acesso a praticamente uma infinidade aí de commodities. E aí você já passa a operar gasolina, heating oil, petróleo, gás natural. Aí você abre muito leque. Então, para quem quer investir no Brasil, é totalmente possível. Tem muitas operações que são possíveis de serem feitas. Agora, para quem quer operar tanto aqui quanto lá fora, aí o leque aumenta de uma forma muito grande. Uhum. E só a mérito de informação aí para o pessoal, curiosidade mesmo, a gente já teve uma Bolsa do Café aqui no Brasil, né, Vicente? E até hoje é um prédio que virou, aliás, museu, fica na região do litoral paulista, lá em Santos, é um prédio muito bonito, aliás, né? E hoje virou um museu do café, não é mais Bolsa do Café, né? Exatamente, vale a pena a visita. Para quem estiver aí aproveitando as férias
ali na região de Santos, vale a visita, é bem interessante.